Bom, olá a todos. Eu me chamo João Paulo e eu vou apresentar hoje o trabalho intitulado Análise da atuação dos Centros Judiciários de Solução de Conflitos à luz da Agenda 2030. Esse trabalho tem como autoria a mestre em Planejamento e Análise de Políticas Públicas pela Unesp, Júlia Garcia da Silva, o professor doutor da USP, da Unesp, Marco Aurélio, e eu, João Paulo Pereira Duarte, doutorando em Ciências Ambientais pela UFSCar. De antemão, esse trabalho surgiu, originou-se, vamos dizer assim, da dissertação da mestre Júlia Garcia, que abordou essa temática dos centros judiciários, chamados CEJUSCs, e com base nessa pesquisa, foi possível a gente desenvolver essa segunda pesquisa, essa ramificação, para a gente associar, fazer essa relação, essa ligação com a Agenda 2030 da ONU. Então, por meio dessa pesquisa dos CEJUSCs, em um estudo de caso, voltado ali ao município de Ituverava, foi possível compreender essa relação direta que a atuação desses centros está ligada diretamente à Agenda 2030, mais especificamente com alguns objetivos que vão ser apresentados posteriormente. Então, que seriam esses centros judiciários, os CEJUSCs? Eles atuam aí como mecanismos de funcionamento da política pública, Desde o ano de 2020, com a pandemia, o cenário tem impactado esse setor, sobretudo com as medidas de distanciamento social, que foi a base dessa pesquisa originária, Como impactou na atuação dos CEJUSCs a pandemia, e a gente faz uma alusão nessa pesquisa com a Agenda 2030 dentro do contexto pandêmico e fora do contexto pandêmico também. Tá? Então, é fundamental que essa atuação dos CEJUSCs tenha bases sólidas, voltadas à proteção das pessoas, buscando a paz, a justiça. Então, fundamentado na Agenda 2030, com enfoque em dois principais objetivos: desenvolvimento sustentável, Quais seriam aí esses dois objetivos, que buscou analisar um alinhamento da atuação dos CEJUSCs? Então, o objetivo é o ODS 16, que versa sobre a paz, justiça e instituições eficazes, e a ODS 10, que remete aí sobre a redução das desigualdades. Então, para isso foi realizada uma pesquisa bibliográfica, com consultar livros, artigos científicos, dissertações, enfim. E aqui a gente destacou 2 pontos aí, metas, desses ODS, que estariam ali diretamente alinhadas, Foi com base nessas ODS e nessas metas que se desenvolveu o trabalho. Então, por exemplo, garantir a igualdade de oportunidades e reduzir as desigualdades de resultados, inclusive por meio de eliminação de leis, políticas, práticas discriminatórias, promoção da legislação, políticas e ações adequadas a esse respeito. Também promover o Estado de Direito em nível nacional e internacional e garantir a igualdade de acesso à justiça para todos. Então, a gente vai percebendo que o CEJUSC, que tem uma atuação voltada aí aos assistidos mais vulneráveis, aqueles que não têm muitas vezes condição, aqueles que estão dentro de uma lide, dentro de um contexto de conflito, tem o CEJUSC a oportunidade de solucionar ali seus problemas, E com isso você tem sim uma ligação direta, um alinhamento direto com a Agenda 2030, já de antemão aos resultados alcançados. Mas antes disso a gente mostra um pouco algumas informações referentes aos CEJUSCs, que nos ajudam a compreender o seu alcance principalmente. Então a gente tem uma série histórica de número de casos novos por 1.000 habitantes, dos casos referentes ao CEJUSC, que chegam até o CEJUSC. A gente vê aí uma linha
até relativamente que não se modifica ao longo dos anos, né, mas com casos aí consideráveis, né? Então a gente viu que tem uma queda ali no contexto pandêmico, por isso que teve essa introdução referente ao contexto pandêmico, até para a gente observar que a desigualdade está sendo influenciada, né? Enfim, a atuação está sendo influenciada, os assistidos estão sendo impactados por essa pandemia, e isso está impactando o alinhamento à Agenda 2030. A gente tem um outro gráfico aí da evolução histórica da quantidade de Sejuscs, e é uma contínua crescente, né? Até 2020 aí, a gente tinha 1.382. Quantidade de unidades, né? Por região, então a gente tem a região sudeste aí, majoritariamente, com 490, depois aí a região nordeste, depois a sul, centro-oeste e norte, né? Basicamente condizente com o número de habitantes, né, realmente dessas regiões. Sudeste mais populoso, com mais centros judiciários. Número de habitantes por cada unidade, e aí a gente tem já uma mudança, né? A gente tem Centro-Oeste com menos habitantes, por ser justo, o que é, de certa forma, positivo, né? Aqui entende-se, obviamente, que quanto menor o número de habitantes por cada unidade, melhor, né? Então a gente tem Sudeste e Norte em condições mais prejudiciais, né? Obviamente considerando todos os fatores geográficos e populacionais de cada região, cada cidade, enfim, que contempla essas regiões. Número de habitantes por cada unidade de Sejusc, né, por estado da região sudeste, e aí a gente tem aqui, já especificamente na região sudeste, lembrando que a pesquisa foi feita dentro da região sudeste, especificamente no estado de São Paulo, no município de Ituverava. Aqui a gente tem um dado que mostra esse número de habitantes, onde o Rio de Janeiro, né, tem um número maior de habitantes por Sejusc, né, em contrapartida, Minas Gerais está mais adequado, vamos dizer assim, ao acesso desses assistidos, né. Então, diante de tudo, né, que foi apresentado, né, mostrado, identificado nessa pesquisa, a gente chegou a uma conclusão, né, relatando algumas considerações em torno da temática. Compreende-se aí que os CEJUs, que são os Centros Judiciários de Solução de Conflitos, atuam em concordância com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030 da ONU, uma vez que prevê a resolução das questões jurídicas entre as partes de maneira menos conflituosa possível, além de exercer de forma gratuita os serviços técnicos necessários para os processos dos assistidos em questão. Então, promover a paz e a justiça é também uma maneira de mitigar as desigualdades sociais, ainda mais quando se leva em conta as condições sociais daqueles que a procuram. É fato que existem limitações estruturais e de pessoal nos Sejuscs, mas em seu cerne está o princípio de assistência que visa, de forma direta e indireta, os objetivos definidos pela Agenda 2030, né? 2023, mas 2030. Basicamente, né, essa atuação do Sejusc a esses assistidos de forma gratuita, com disponibilidade de conhecimento técnico, de mão de obra técnica, para resolver esses conflitos que muitas vezes demandariam mais tempo num processo, vamos dizer assim, comum, e muito mais burocrático. Aqui a gente tem uma resolução de conflitos muito mais rápida, gratuita e técnica. E quem são esses assistidos, né? Quem vai à procura desses centros são as pessoas em uma condição social mais vulnerável. A partir disso, a gente compreende, a gente entende que há um alinhamento direto com as ODS, né, principalmente aí essas que estavam embasadas, né, no trabalho, a 10 e a 16, que visam aí, principalmente a promoção da paz, da justiça e, obviamente, da diminuição, da mitigação da desigualdade social. A partir do momento que a gente favorece esses assistidos, dá uma oportunidade de resolução desses conflitos que muitas vezes criam uma barreira na vida dessas pessoas, na vida social dessas pessoas, no desenvolvimento profissional dessas pessoas, enfim, né, familiar que seja, os Sejuscs ofertam esses objetivos, cumpre
essas metas pré-estabelecidas pela ONU, obviamente num contexto mais regional, num contexto mais enxuto, mas está alinhado diretamente. Ao passo que favorece essa população de baixo que tem problemas, né, que precisa resolver seus problemas, que muitas vezes seriam mais burocráticos, mais longos, mas vem no Sejusc essa possibilidade, né, de resolução de uma forma gratuita, técnica, de qualidade. Então, de forma direta e indireta, a atuação do Sejusc está alinhada sem nenhuma vírgula, sem nenhuma questão que possa contrapor a Agenda 2030, mais especificamente aos objetivos trazidos aqui pela pesquisa. Bom, no mais, eu queria agradecer a atenção de todos, né? Agradecer mais uma vez a oportunidade do evento e até mais.